Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, A Indústria de Mentiras, a Mídia, a Academia e o Conflito Árabe-Israelense, de Ben Dror Yemini, lançado aí pela editora E-Realizações. Um dos conflitos que mais ganhou notoriedade na mídia e influência aí de artistas e tudo mais nas últimas décadas foi o conflito árabe-israelense. Para a gente lembrar, pós Segunda Guerra Mundial, nós temos a fundação do Estado de Israel, mais precisamente ali em maio de 1948, e havia uma discussão de como seria isso, né, por causa das questões relacionadas a pessoas árabes que habitavam ali a terra já, mas ficou determinado pelas autoridades, pela ONU, a partilha da terra, que seria então a criação de dois estados, um estado judeu e um estado palestino. A gente sabe que a história está aí para registrar que as lideranças árabes, as lideranças palestinas, inclusive, né, não aceitaram esse plano. E efervesceu esse conflito. Tivemos já em 1948 a Batalha pela Independência, depois 1967, 1973, enfim, vários conflitos ali, dos quais Israel saiu vitorioso, né, diga-se de passagem. Mas nós temos aí até hoje a questão dos palestinos com os judeus, como que fica, como que é essa convivência e tudo mais. Isso é aqui um resumão da história por alto, né? Bem resumido mesmo. O que fica e o que o autor vai trabalhar aqui no livro é a maneira como esse conflito foi visto e a maneira como esse conflito foi analisado por os mais diversos meios aí, sejam acadêmicos, em universidades, como já está aqui no próprio subtítulo aqui do livro, né? A mídia, a academia, né? Então, ou seja, a análise que ele vai fazer é como que a mídia cobre isso, como que a academia lida com isso, e aí que vem o nome do livro, então, A Indústria de Mentiras. Ele vai mostrar que muito do que chega para nós hoje, muito do que se tem como consenso hoje em relação a esse conflito, nada mais é do que mentira. Isso mesmo. Nas mais diversas questões, nas mais diversas áreas, essa ideia desse Estado de Israel como um vilão, um demônio, e essa ideia dos palestinos ali como vítimas oprimidas e tudo mais, não é bem assim que a coisa realmente funciona, não é bem assim que a coisa realmente aconteceu durante a história, e o autor, então, ele busca mostrar isso. Nós estamos falando aqui de um livro de quase 500 páginas, de uma letrinha, olha só, bem pequena, tá vendo? Onde o autor, então, vai explorar aí as diversas áreas. Ele vai mostrar aqui, por exemplo, como que nós temos mentiras sendo espalhadas em relação à questão da transferência, que seria aquela ideia basicamente de você pegar então pessoas, judeus que estavam em territórios árabes e pegar árabes que estavam ali no território judeu e fazer meio que uma mudança, né? Os judeus vêm para cá, os árabes vão para lá e tudo mais. Vai mostrar as diversas mentiras envolvidas nessa questão. Ele vai desbancar aqui também aquela ideia de que, e a gente vê e ouve muito isso hoje em dia em redes sociais e tudo mais, de que Israel comete hoje genocídio com palestinos ali no seu território. E ele vai mostrar que isso não é assim bem verdade, que as coisas não são como é pintado. Por exemplo, aqui na página 123,
ele vai levantar a questão: quantos palestinos foram mortos em 1948? Já que se tem essa ideia de que Israel comete um genocídio, precisam se pensar em números, né? E ele vai mostrar aqui, fazendo comparação com outros conflitos de natureza parecida em outras regiões, que os números de mortos que se tem nesse conflito, e aí mortos por parte do Estado de Israel, representam uma porcentagem baixíssima, comparado, de novo, aos mesmos conflitos em outras áreas. E aí ele vai comparar, por exemplo, olha, com o número de mortos em conflitos na Argélia, em conflitos no Sudão, em conflitos em Biafra, conflitos no Afeganistão, Somália, Bangladesh, Indonésia, Iraque, Líbano, Iêmen, Chechênia, Síria, Jordânia, Kosovo, Zanzibar, Tajiquistão, Turquia, Paquistão. O trabalho de pesquisa é fantástico, porque ele busca realmente números, ele busca realmente informações para desbancar esse argumento mentiroso. A partir da página 173, ele vai se debruçar também sobre outra falácia que se ouve muito hoje em dia, de que Israel pratica apartheid com a população palestina que ainda reside ali dentro do seu território. E ele vai mostrar que, de novo, é uma coisa ridícula. Ele vai mostrar que o apartheid acontece de verdade com palestinos que estão residindo em outras regiões árabes. E ele mostra isso com comparações. Por exemplo, como que é o estilo de vida dos palestinos que moram no Estado de Israel, os árabes israelenses que moram ali. No sentido econômico, sentido educacional e tudo mais. E como que é esse mesmo estilo de vida daqueles palestinos que estão como refugiados em outras regiões do mundo árabe, que não permite, inclusive, que eles percam esse caráter de refugiados. Então, porcentualmente falando, se você for analisar friamente os números, os palestinos que habitam em países árabes, eles sofrem realmente um apartheid se comparado com o que acontece no território de Israel, onde eles estudam, onde eles crescem economicamente, se desenvolvem economicamente. E pensando nessa questão de refugiados, ele toca num assunto interessante aqui também, que é a ideia, por exemplo, nós temos hoje na ONU, uma parte da ONU, um órgão da ONU, o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas acerca dos refugiados, que é um órgão destinado a cuidar e a lidar com a questão de refugiados no mundo todo, em todos os conflitos. Por exemplo, agora nessa guerra da Ucrânia, eles estão bem, né? Eles atuam, e, enfim, todas as outras questões de refugiados. E o papel do Acnur é exatamente pegar essas pessoas que estão então nessa condição, conseguir direcioná-las para um local que vai recebê-las, que vai abraçá-las e que vai contribuir com o desenvolvimento delas para que com o tempo ou retornem para o seu país quando os conflitos acabam, diminuem, quando se torna seguro voltar, ou se desenvolvam e percam esse caráter de refugiados. Então o papel é esse, é pegar alguém que é refugiado e solucionar o problema. Esse é o papel do Acnur. Agora existe uma parte especial para lidar somente com a questão dos refugiados palestinos. E é um comissariado que existe há anos, cujo objetivo, diferente do Acnur, não é tirar essas pessoas dessa classificação de refugiados, dando para elas uma emancipação, uma condição de continuar, enfim, tocar a sua vida, mas mantê-las ali nessa condição de refugiados, baseados aí em, enfim, diversas discussões, lei do retorno e tudo mais, que a gente pode trabalhar em outros momentos. Mas o ponto é que você não tem, por exemplo, um comissariado especial para lidar com os refugiados dos conflitos no Afeganistão. É a Acnur que vai atuar com os conflitos, os refugiados nos conflitos na África. É o Acnur que vai atuar. Mas você tem um comissariado especial, é a UNRWA, né? Que é então
responsável por essa questão dos refugiados palestinos, o que o autor vai mostrar então que só perpetua essa condição, que não livra, que não resolve o problema. Enfim, além do apartheid, ele vai falar sobre questão de direitos humanos, vai falar sobre as mentiras relacionadas ao Estado de Israel ser matador de crianças, vai falar sobre as questões até mesmo ligadas a questões de meio ambiente e tudo mais, padrões duplos na mídia, influenciadores, jornalistas. É um livro interessante. Se você quer realmente aprofundar os seus conhecimentos nesse conflito ou começar a entender esse conflito, é um livro que você não pode deixar de ler para você não ter uma visão enviesada, né? O autor deixa claro que o Estado de Israel é passível sim de críticas, existem áreas que o Estado de Israel erra e deve ser criticado, mas o que geralmente chega no Ocidente, o que geralmente é exportado como uma verdade absoluta, nada mais passa do que mentiras impulsionadas aí por antissemitismo, impulsionadas por antissemitismo mesmo, é a palavra, não tem outra palavra, impulsionadas por essa repulsa a Israel, ao ponto de nós termos então aí uma indústria de mentiras preparado, pronto para espalhar aí inverdades das mais diversas e das mais variadas no que se refere a esse conflito. Vale a pena ler o livro, vale a pena se informar, vale a pena ter mais esclarecimentos nessa área para pensar de forma correta, né? Para entender as coisas de uma forma mais ampla e correta. Como sempre, vou deixar na descrição aqui o link. Você adquirindo o livro por esse link, você contribui com o nosso canal para que a gente continue trazendo aqui para vocês mais e mais indicações de obras, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.